Graça e paz, queridos. Estamos juntos mais uma vez para iniciar mais uma transmissão do culto. E hoje, como todos sabem, inicia-se os cultos de edificação, onde serão 3 dias. Inicia-se hoje e nós iremos até domingo ministrando sobre um tema específico. E eu gostaria de já iniciar pedindo que todos aqueles que estão acompanhando ou que irão acompanhar, que você nos ajudasse na edificação de outras vidas, curtindo, compartilhando este vídeo, esta ministração, para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso único propósito é expandir o reino de Deus e levar a esperança das promessas de Deus sobre a vida daqueles que necessitam. Nesse momento que nós temos enfrentado e vivido dias tão difíceis, a palavra de Deus com certeza vem para nos fortalecer e para nos manter firmes e convictos de que mesmo diante da dificuldade nós vamos ser vitoriosos. Então, curta, compartilhe e nos ajude a expandir o reino de Deus. E eu gostaria que você, neste momento aí na sua casa, você orasse juntamente comigo para nós iniciarmos. Santo Deus e amado Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos em Tua presença, em oração, e queremos adorar ao Senhor pela Sua bondade, pela Sua fidelidade, pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua justiça, por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós podemos contemplar a Tua graça se manifestando e se multiplicando. Podemos, meu Deus, ver a Tua misericórdia se renovando a cada dia, meu Deus, do qual nós temos a oportunidade, meu Deus, de vivenciar. Obrigado, meu Deus, por cada benefício do Senhor. Obrigado pela proteção, pelo livramento. Obrigado pelas Suas promessas, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos mantido, tem nos fortalecido, nos sustentado, e nós somos completamente dependentes do Senhor. Agradecemos por cada benefício, por cada promessa. Agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo, que nos regenera, que nos restaura e que nos reconcilia com o Senhor, meu Pai. Declaramos, meu Deus, que as nossas vidas pertencem ao Senhor, meu Deus. Declaramos que tudo aquilo que tem, meu Deus, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que somos, vem do Senhor, meu Deus. Faz parte do Teu propósito, do Teu plano para nossas vidas, porque nós queremos ser completamente guiados. Queremos, meu Deus, ser direcionados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E nós queremos Te pedir, meu Deus, que neste momento o Teu Espírito Santo tome posse do nosso ser. Toma posse, Espírito Santo, do nosso espírito, alma e corpo. Ministra de forma profunda, Espírito Santo, ao nosso coração. Só o Senhor, precioso Espírito, conhece as nossas necessidades, as nossas debilidades, de forma muito pessoal. Então eu Te peço, Senhor, que a Tua presença e o Teu mover venha se manifestar na vida de cada pessoa, em cada coração, de acordo com a sua necessidade. Eu oro, Espírito Santo, para que haja refrigério sobre aqueles que estão sendo, Senhor, oprimidos. Eu oro para que haja cura sobre aqueles, meu Deus, que estão com enfermidades. Eu oro para que haja regeneração, Senhor, para aqueles que estão sendo abatidos. Eu oro para que haja, meu Deus, fortaleza, meu Deus, para aqueles que estão enfraquecidos, Pai. Espírito Santo, eu oro para que a Tua presença, no nome de Jesus Cristo, venha renovar e restaurar cada pessoa, de acordo com a sua necessidade. Senhor, ministra em cada família que está neste momento assistindo e que assistirá a essa ministração. Toca, meu Deus, em cada lar, abençoa no nome de Jesus Cristo. Estabelece o Teu reino, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar. Que se manifeste e se estabeleça, meu Senhor, a Tua paz, a Tua alegria. Que se estabeleça, meu Deus, os desígnios do Senhor sobre todas as famílias, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja se movendo de forma plena e profunda, para que a Tua palavra, ela seja, meu Deus, frutífera em todos aqueles corações que a receberem, em nome de Jesus Cristo.
Que a Tua palavra traga, Senhor, cura, libertação. Que a Tua palavra traga edificação, salvação, Senhor. Que a Tua palavra venha restaurar completamente, meu Deus, e alinhar cada um daqueles que ouvirem, Senhor, aos Teus planos, aos Teus propósitos e a Tua perfeita vontade sobre suas vidas, Pai. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Meu Deus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos em Tua presença, meu Pai. E reconhecemos o Senhor como único e verdadeiro Deus, como Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, o Deus de misericórdia, o Deus de milagres, o Deus Criador de tudo, meu Deus. E nós reconhecemos a nossa plena e total dependência do Senhor. Declaramos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Declaramos que o Espírito Santo é o nosso Consolador, Conselheiro e Ajudador. E assim, meu Senhor, nós entregamos a Ti todo o nosso ser, para que a Sua perfeita vontade venha se manifestar, Senhor. E para que nós possamos a cada dia, meu Deus, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, por este momento tão maravilhoso. Abençoa, meu Deus, a mensagem desta noite. Que haja, meu Deus, a manifestação da Tua revelação, da Tua sabedoria, para que todos nós sejamos edificados e possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A Ti, meu Deus, nós damos a glória, louvor e adoração no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Diz assim: Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. O tema da mensagem, o tema geral do que nós vamos tratar nesses dias, é nossa colheita. Nossa colheita é o tema geral do que nós iremos tratar durante esses 3 dias. E claro que, quando nós falamos de colheita, naturalmente a colheita, ela nada mais é do que o resultado, o cumprimento e o resultado das promessas de Deus. E o contexto desta passagem, do versículo 10 ao 13 de 1 Reis 17, eu creio que todos conhecem de forma muito clara, que é o momento em que Elias ele é enviado por Deus até uma cidade chamada Sarepta, onde Deus disse que havia levantado uma viúva para supri-lo. Essa para mim é uma das passagens bíblicas mais lindas e com grande conteúdo de ensinamentos para as nossas vidas, porque como muitas passagens bíblicas, com muitos contextos bíblicos, essa passagem aqui, ela tem muito conhecimento, ela tem muita revelação, ela traz muita luz acerca da nossa vida com Deus, acerca do nosso proceder, acerca da nossa fé, acerca da nossa atitude. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho nesses dias. Por isso o tema, nossa colheita. E como eu disse, a colheita
quando se fala de colheita no reino de Deus, a colheita que é estabelecida no reino de Deus, é o cumprimento, a colheita, é o resultado das promessas de Deus sobre as nossas vidas. E é claro que, para que haja uma colheita, naturalmente, é preciso que haja primeiramente uma semeadura. E quando Deus, Ele ensina na palavra, na sua palavra através de colheita, naturalmente, em muitos momentos nós vemos que esse ensinamento de Deus, esse princípio de semear e de colher, ele é completamente semelhante, é baseado num princípio natural, numa semeadura natural e também em uma colheita natural. E Deus, ele estabelece esse princípio como sendo um dos princípios mais importantes e mais necessários para as nossas vidas como seus filhos. E é claro que quando nós entendemos e passamos a conhecer acerca das promessas de Deus, que tem a ver com essa colheita, naturalmente todos nós focamos nisso, e a realidade é que a colheita é a promessa de Deus para as nossas vidas. Porque a Bíblia, em muitos contextos, e uma passagem muito clara que está lá em Gálatas capítulo 6, eu não me recordo agora o versículo, mas diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Tudo aquilo que eu semear é justamente aquilo que eu irei colher. E claro que quando se fala de semeadura e de colheita, naturalmente na mente de muitas pessoas vem logo as coisas materiais, a parte financeira. E a realidade é que quando se trata de colheita no reino de Deus, não é apenas isso. Coisas materiais e coisas financeiras, elas fazem parte da grande abrangência de colheitas que Deus estabelece para a vida daqueles que o servem, daqueles que cumprem os seus princípios. Porque, como eu sempre digo, como eu sempre gosto de deixar claro, a realidade é que a colheita de Deus, ela é completamente isenta de preferências. O que é que eu quero dizer com isso? Que para nós colhermos no reino de Deus, não é pelo fato de Deus agradar-se mais de um ou agradar-se de outro. A colheita de Deus, ela é claramente baseada no cumprimento dos seus princípios. Significa que a colheita de Deus é algo que acontece de forma automática. Se eu semeio e eu estou alinhado com os princípios de Deus, naturalmente eu vou colher as bênçãos. Porque quando se fala de colheita também é importante deixar isso claro. Não se fala apenas de colheita de coisas boas. Infelizmente tem colheitas que são colheitas ruins. Por quê? Porque a semente que foi semeada foi uma semente ruim. Foi uma semente doente. Então, naturalmente, essa semente, ela vai produzir. Naturalmente, essa semente, ela vai brotar um fruto. E nunca esqueça de um princípio que é muito simples e que é comparativo, mas que eu acredito que seja uma realidade. Toda vez que nós semeamos uma semente, naturalmente falando, essa semente vai brotar, vai se transformar em uma árvore, em uma planta, e vai produzir muitos frutos. Quando essa semente é boa, e quando esses frutos são bons, isso é maravilhoso. Porque nós vamos ter muitas colheitas, nós vamos ter muitos frutos para colher. E isso é a parte boa. Mas a realidade também é que quando essa semente, ela é uma semente ruim, da mesma forma vai brotar, da mesma forma vai crescer e vai produzir frutos. E a colheita também vai ser abundante. Só que a diferença é que serão frutos em uma colheita ruim. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado em relação àquilo que nós semeamos no reino de Deus, sabendo que tudo o que nós fazemos no reino de Deus se caracteriza como uma semente. As nossas palavras são uma semente, as nossas ações
são uma semente. As nossas finanças são uma semente. Ou seja, no reino de Deus, tudo aquilo que nós fizermos se caracteriza como sendo uma semente. É por isso que a Bíblia, podemos dizer que a Bíblia é um livro de conserto. Os princípios da Bíblia são justamente para nos consertar. Por quê? Porque existe esse princípio de semeadura e de colheita. E claro que todos nós queremos colher os benefícios do reino de Deus, e é isso que nós, como filhos de Deus, devemos buscar. É isso que Deus naturalmente quer estabelecer, quer que se manifeste nas nossas vidas. Infelizmente, às vezes nós temos uma colheita ruim, e a realidade é que Deus ele não nos poupa daquilo que nós semeamos, porque aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo. Deus ele jamais se portará com qualquer tipo de injustiça, com qualquer tipo de variação injusta. Significa que se nós semeamos coisas ruins, naturalmente nós vamos colher coisas ruins. Essa é uma realidade. E nós não vamos ser poupados disso. A grande realidade é que quando nós reconhecemos, quando semeamos coisas ruins, temos uma semeadura ruim, e nós nos arrependemos, a realidade é que Deus ele nos ajuda a colher. Deus ele usa a sua misericórdia. Então essa é a parte maravilhosa de nós estarmos alinhados com Deus. Mas quando se trata de colheita, nós já entendemos que colheita é o resultado das promessas de Deus, é o cumprimento das promessas, é o resultado, a colheita boa. Geralmente quando se fala de colheita, como eu disse no início, para que haja uma colheita é necessário ter uma semeadura. É preciso que uma semente tenha sido semeada. E geralmente nós como cristãos, talvez por não entendermos de forma clara como é o princípio de semear no reino de Deus, nós geralmente temos um entendimento, e isso se manifesta na nossa prática, geralmente, de que nós só podemos semear quando o momento, ele é um momento propício para semear. Ou seja, quando as coisas não estão boas, quando as coisas não estão favoráveis a nós, então naturalmente nós não temos a atitude, nós não temos a ação de semear. E isso é um equívoco que nós como cristãos cometemos de forma muito constante, infelizmente. É algo que nós infelizmente praticamos, mesmo que seja involuntariamente, como eu disse, talvez porque nós não entendamos o princípio de semear e de colher de forma clara. Mas se nós olharmos para o que a Bíblia nos ensina, todas as vezes que a Bíblia fala sobre semeadura, sobre colheita, todos os contextos, todos os princípios que estão escritos na Bíblia, a gente vai entender uma coisa muito clara, que o momento melhor, o momento mais propício para nós semearmos alguma coisa no reino de Deus, é justamente os momentos difíceis. Os momentos complicados, os momentos difíceis, aqueles momentos em que parece que tudo está dando errado, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, esse é justamente o momento propício, o momento ideal para nós semearmos, para que haja uma colheita. Porque, como eu disse, todos nós como filhos de Deus, nós focamos na colheita, no resultado das promessas de Deus sobre as nossas vidas, isso está correto. Mas nós nos equivocamos quando nós imaginamos que essa colheita, ou melhor, a semente para que produza essa colheita, ela só deve ser semeada quando as coisas todas concorrerem ao nosso favor. E isso é um equívoco grave. O momento mais propício para nós semearmos, para que a nossa colheita seja uma realidade, é justamente os momentos difíceis. E se você me pergunta por que os momentos difíceis
são os momentos melhores para que nós, como filhos de Deus, semeemos? Eu te respondo de forma muito simples e clara, porque é justamente o momento de dificuldade, o momento difícil, que nós ficamos mais dependentes de Deus. É por isso que os momentos de dificuldade, eles são propícios para nós semearmos as nossas sementes, para que haja uma colheita. E geralmente nós nos enganamos com isso. Imagina bem se as coisas ao nosso redor todas estão confortáveis, tudo está dando certo, tudo está acontecendo. Por que, se tudo está concorrendo ao meu favor, por que eu vou ter a preocupação de semear alguma coisa? Como eu disse, quando se fala de semeadura, eu não estou falando de finanças, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando em todos os aspectos das nossas vidas. Eu estou falando em tudo. Semeadura no reino de Deus, na obra de Deus, semeadura na minha família, semeadura com as pessoas que estão ao meu redor, com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Eu estou falando de forma geral, em nós semearmos sementes boas em todos os aspectos, não apenas financeiro. Mas como eu disse, se as coisas ao meu redor, todas elas estão bem, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou focar em manter a minha vigilância, em manter o meu propósito de sempre semear, se tudo está concorrendo ao meu favor? E esse é um problema que nós geralmente enfrentamos como cristãos. É que quando todas as coisas estão boas ao nosso favor, nós relaxamos nos princípios de Deus. Nós ficamos totalmente, nós nos desarmamos. Nós ficamos completamente relaxados. A gente para de vigiar, a gente para de buscar mais a Deus. Por quê? Porque está tudo dando certo. Nós não nos preocupamos mais em semear, por quê? Porque eu já tenho a colheita, porque eu já tenho o fruto. Eu já vejo o resultado. Então, naturalmente, eu não preciso me preocupar em estar semeando. Por que eu vou me preocupar em, por exemplo, em manter um relacionamento bom com as pessoas, mesmo que as pessoas tenham feito alguma coisa para mim? Por que eu vou me preocupar com isso, se elas erraram comigo, se eu tenho tudo? Se tudo está concorrendo a meu favor, não quero nem saber quem está com raiva de mim, quem se magoou comigo, quem se feriu. Não importa por quê, porque eu tenho resultado, porque eu tenho fruto. E isso é bastante diferente no momento em que as coisas estão difíceis. A primeira coisa que a gente pensa, usando esse contexto, ou esse exemplo de pessoas, uma das primeiras coisas que, quando as coisas estão difíceis, que nós pensamos é: peraí, com quem que eu tenho que me reconciliar? Com quem que eu tenho que renovar meu relacionamento? Porque geralmente é isso. Por quê? Porque no momento não tem o fruto, não tem o resultado, não há aquela alegria da colheita. É um momento difícil. E é justamente esse momento que é o momento propício para nós semearmos, porque quando as coisas estão acontecendo, então naturalmente nós vamos ficar, infelizmente, relaxados e não vamos semear. E você pode pensar: apóstolo, então o senhor está dizendo que para que a nossa semeadura seja algo eficaz, a gente precisa viver sempre nos momentos difíceis para que haja uma semeadura saudável e haja assim uma colheita? Não, eu não estou dizendo isso. O propósito é justamente nós entendermos que quando as coisas estão acontecendo, quando nós estamos colhendo os frutos, nós precisamos manter o nosso coração completamente alinhado a Deus, justamente para nós não sermos os responsáveis para que essa mesma colheita, ela escorra pelas nossas mãos, ela seja perdida. É por isso que muitas pessoas não conseguem manter aquilo que Deus abençoa, aquilo que Deus providencia. Porque quando elas pagam um preço de semear, elas jejuam, elas oram, elas buscam, elas clamam, elas choram. Quando Deus abençoa, então há um relaxamento. E sabe qual é o resultado disso? É que aquela colheita, ela infelizmente não vai se multiplicar.
Por quê? Porque não houve uma outra semeadura. Porque, como eu sempre digo, as bênçãos de Deus, elas são progressivas. As bênçãos de Deus, elas são claramente progressivas. O propósito, quando Deus nos abençoa, seja em que área for, é que isso vá se multiplicando, é que isso vá acrescentando-se, que nunca seja tirado de nós. Esse é o propósito. O que significa que Deus espera que nós mantenhamos e progridamos naquilo que Ele nos deu. Porque se Deus está acrescentando alguma coisa, é justamente para nós mantermos. É por isso que quando Jesus Cristo trata com aquela mulher que adulterou, onde Ele diz que quem não tiver pecado atire a primeira pedra, Ele diz para ela, ela pergunta onde é que está as pedras, Ele disse, ele levanta e pergunta dela, ninguém te julgou? Nem tão pouco eu te julgarei. Mas Ele fala uma coisa importante, vai e não peques mais. O que Ele estava dizendo para aquela mulher? Que aquela mulher necessitava manter a misericórdia e o perdão que ela tinha acabado de receber de Jesus Cristo. Ela tinha que manter. Como é que ela iria manter aquele momento de perdão, aquele momento de restauração na vida dela? Com sementes, atitudes corretas. Semeando atitudes corretas, semeando fidelidade, vivendo de acordo com princípios. E é isso que nós precisamos fazer. É por isso que no momento em que as coisas acontecem, no momento em que nós estamos colhendo frutos de sementes que tínhamos plantados, nós precisamos sustentar essas sementes. Como? Continuando semeando, com a mesma determinação, com a mesma convicção, com a mesma alegria, com o mesmo amor, com a mesma fé, com a mesma humildade. Mas a realidade é que nós passamos e poderemos enfrentar momentos difíceis. E esses momentos difíceis são justamente os momentos em que parece que nada dá certo. Parece que os frutos daquilo que nós esperamos, os resultados, todos eles somem. Mas é justamente nesse momento em que nós podemos passar por esses momentos difíceis, é que é o momento propício para nós semearmos. Geralmente, qual é a primeira atitude que nós temos quando as coisas não estão frutificando em nosso favor? A gente pensa em desistir, a gente acha que Deus ele não está agindo nas nossas vidas, a gente imagina que tudo dá certo para outras pessoas, mas para nós nunca acontece. Esse é o nosso primeiro sentimento. Ou seja, e são justamente esses sentimentos uma semente ruim, porque muitos murmuram, muitos vão reclamar, muitos vão questionar a Deus, e aí está a semente ruim, porque foi semeada uma semente ruim. É claro, meus queridos, que nós não temos que receber as coisas ruins e ficarmos estagnados, encolhidos e recebendo tudo aquilo de ruim que vem sobre nós. Pelo contrário, Deus espera nós nos levantarmos, Deus espera nós termos uma reação. É isso que Deus espera de nós. Mas ao contrário, e essa reação justamente é a nossa semente no momento difícil. Mas a maioria de nós, ao contrário disso, infelizmente, vai murmurar, vai reclamar, vai repensar na vida, vai repensar em saídas alternativas, ou seja, de certa forma, excluindo Deus, sem nem sequer saber o que Deus está fazendo, o que é que Deus está tratando, o que é que Deus está querendo ensinar. E aí é onde justamente acontecem as decisões erradas. É aí onde acontecem as sementes doentes, as sementes ruins. E do mesmo jeito que uma semente boa, ela produz frutos bons, que podem se multiplicar, as sementes ruins fazem do mesmo jeito. Elas vão produzir frutos ruins que podem se multiplicar. É por isso que nós temos que entender que é muito importante nós praticarmos da forma correta o princípio de semear para que haja uma colheita.
E por que eu digo que os momentos difíceis eles são propícios para semear? Como eu disse, porque nós ficamos dependentes de Deus. Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, neste momento, com certeza, muitos que estão me assistindo, com certeza, têm enfrentado momentos difíceis, momentos complicados, momentos em que parece que o chão é tirado de nós e nós ficamos sem ter onde nos segurar. Entenda uma coisa, às vezes quando isso acontece, Deus às vezes Ele tira tudo aquilo que é nosso, que nos dá segurança, entre aspas, para nos dar aquilo que é dele. Se nós não entendermos isso, então nós não podemos semear no momento de dificuldade, no momento difícil. Porque imagina, se o momento está difícil, as coisas estão tudo dando errado, as coisas estão contrárias. E se eu não tenho sementes boas, como é que eu vou colher para que eu saia dessa situação? Como é que eu vou conseguir mudar esse resultado se eu não consigo me erguer para semear sementes boas? Geralmente, irmãos, no momento difícil, a nossa semente em relação a Deus, para que Deus nos dê um resultado, para que Deus nos dê uma colheita, ela não é por motivação, ou melhor, não é por motivação, não é por satisfação, é por necessidade. Vai ter momentos em que as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas, mas que, de acordo com o que Deus espera de nós, é o momento correto, é o momento propício para que haja justamente a semeadura. E se o momento está difícil, como é que eu vou ter satisfação em semear se eu estou abatido, se eu estou desacreditado, se eu estou triste? É por isso que a minha motivação talvez ela esteja no zero, mas eu tenho que olhar para a minha necessidade. Eu tenho que olhar, e aí entra justamente o exercício da fé. Eu tenho que olhar para aquilo que eu projeto, para aquilo que eu quero para a minha vida, e é isso que vai me motivar, que vai me dar a estrutura necessária para que eu, no meio do caos, para que eu, no meio da situação difícil, eu semeie. E naturalmente, se nós semeamos, queridos, em Deus ou no reino de Deus, naturalmente, as coisas acontecem. O contexto dessa viúva aqui, dessa passagem que eu li para vocês, como eu disse, é uma passagem muito rica em ensinamento, principalmente nesse princípio de semear e de colher. E mostra claramente que a viúva, ela semeou em um momento difícil. Porque estava estabelecido pelo próprio profeta Elias uma fome. Ele já tinha decretado, se você ler o contexto, você vai ver que Elias ele tinha falado e decretado para o rei Acabe que haveria uma seca e uma fome. E é interessante como as coisas de Deus elas são confrontadoras. Porque imagina só, se Elias disse que não iria chover, naturalmente iria faltar água e alimento. E é isso que quando ele chega até a viúva, ela diz que ela está catando um pouco de lenha para fazer um último bolinho com um pouco de farinha que ela tem, com um pouquinho de óleo, de azeite, para que ela faça um bolo, ela coma com o filho dela e no outro dia ela não vai ter o que comer. Essa é a realidade da viúva. E observa bem como que as coisas de Deus elas são contrárias à nossa realidade. As duas coisas que Elias pede dessa viúva, primeiramente ele chega e pede água, estava no meio de uma seca. A região lá já não é naturalmente uma região de água abundante, como é a nossa região aqui. E estava vivendo um período de seca. Mas a primeira coisa que Elias chega e pede, água. A segunda coisa, ele diz, olha, agora faz alguma coisa aí, o que tu tiver aí faz para comer. E daí ela diz, não, mas eu só tenho um pouquinho que eu catei a lenha, eu vou fazer para mim, meu filho, para amanhã morrer. Ele diz, primeiro faz para mim. Ou seja, Elias, ele pediu daquela viúva duas coisas que eram essenciais e que eram
justamente a necessidade dela. Ele pede água e ele pede a comida que aquela viúva tinha. Ora, irmãos, vamos pensar nós no lugar daquela viúva. Qual seria a nossa reação? Ele primeiro pedir água, que estava vivendo uma seca, e depois pedir a comida que ela ia fazer para uma última refeição para ela e para a família dela. E Elias chega justamente pedindo as coisas que eram essenciais para que ela tivesse pelo menos mais alguns dias de vida. Isso mostra claramente que Deus às vezes tira tudo aquilo que é nosso, que nós estamos firmados e confiados e sustentados nisso, para nos dar tudo aquilo que é dele. A água e o pouquinho de azeite, o pouquinho de farinha, era justamente tudo aquilo em que aquela viúva estava se apegando. Era justamente o que ela estava se apegando. E era justamente... E foi justamente o que Elias pediu. Mas para quê? Justamente para que a viúva ficasse totalmente dependente do poder de Deus. E Deus, claro, estava se movendo através da vida do profeta Elias. É lógico que quando a gente analisa isso de forma natural, a gente vai ver que é um absurdo isso. Estava tendo seca, a mulher estava catando lenha para fazer uma última refeição, e o profeta chega e pede água e comida. Mas os momentos difíceis são justamente os momentos propícios para nós semearmos. Por quê? Porque nós vamos ficar completamente dependentes de Deus. Nos momentos difíceis, o nosso maior erro é nós ficarmos dependentes de nós mesmos. Imagina se a viúva, ela dependesse apenas dela mesma. Sabe o que iria acontecer com ela? Ela iria comer uma última refeição e iria esperar o dia de morrer de fome. Porque naturalmente, nesse momento, ninguém estava ajudando ninguém. Aqui não tinha obra social. Aqui não tinha naturalmente uma preocupação com o próximo. Muito claramente não tinha. Porque ela disse, eu vou comer e amanhã eu e meu filho vamos morrer. Mas se essa mulher, ela dependesse apenas dela mesma, como muitos de nós fazemos, dependemos apenas de nós, dependemos apenas da nossa capacidade, dependemos apenas daquilo que nós sabemos, dependemos apenas daquilo que nós fazemos, do nosso próprio esforço, sem colocar a Deus. Significa que nós estamos semeando sementes infrutíferas. Se essa viúva dependesse apenas dela mesma, ela teria morrido de fome juntamente com a família dela. Mas ela decidiu, mesmo nesse momento tão difícil e tão humanamente sem saída, ela decidiu fazer o quê? Semear. Por quê? Porque ela creu que haveria uma colheita. Porque na realidade eu não li esse contexto, mas se você ler um versículo a mais, você vai ver que Elias falou bem claro, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Ou seja, o que Elias apresentou para aquela viúva? Uma promessa. O que é que nós temos apresentado para nós? Milhares de promessas que estão na palavra de Deus. Infelizmente a realidade nossa, diferente da realidade da viúva, é que nós não semeamos. Principalmente quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão difíceis, complicadas, a nossa primeira reação é nós nos enfraquecermos, é nós nos abatermos, é nós queremos desistir de tudo. Infelizmente, alguns ficarem depressivos, entregarem-se à tristeza profunda, entregarem-se a um senso de desvalor, submeterem-se a jugos e a fardos que não são jugos e fardos que Deus impôs sobre si. Infelizmente a realidade de alguns de nós é essa realidade. Mas meu irmão, o momento de dificuldade é o momento propício para você semear, porque você vai ser dependente de Deus.
E você pergunta: apóstolo, como é que eu posso semear? Com a tua fidelidade, com o teu compromisso, com a tua dedicação, com a tua oração, com o teu conhecimento bíblico, com as tuas ofertas também no reino de Deus. Nós temos como semear com as tuas atitudes corretas, com as tuas atitudes retas e justas. É assim que nós semeamos, fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é alinhado com a verdade de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, quando as coisas estão difíceis, elas se entregam. Elas, infelizmente, se entregam e deixam a sua vida da forma como o diabo quer, não como Deus quer. Se essa viúva ela ficasse na dependência apenas dela mesma, ela teria morrido de fome. É justamente esse o motivo pelo qual muitos não conseguem receber a colheita de Deus. Meu irmão, Deus tem colheitas para a sua vida, para nossas vidas, de paz, de alegria, de prosperidade, de satisfação, de vida plena, colheita familiar, colheita sentimental. Deus tem colheitas em todos os aspectos das nossas vidas. Mas a realidade é que a maioria de nós depende de nós mesmos. E irmãos, eu tenho falado isso porque é uma das coisas que Deus tem mais me ensinado nesses tempos de dificuldade que nós, de forma geral, temos vivido. Meu irmão, esse é o tempo propício para nós sermos completamente dependentes de Deus. Porque quando eu dependo de Deus, então eu estou semeando. Porque eu semeio em clamor, eu semeio em busca, eu semeio em fidelidade. E lógico que se eu estou semeando, a colheita vai acontecer. Essa é uma realidade. Nós não podemos ficar na dependência apenas de nós mesmos. Nós não podemos entregar nossa vida à sorte que está ao nosso redor. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Não é isso que Deus tem para nós, queridos. Como eu tenho falado ultimamente, nós temos que nos erguer, nós temos que nos levantar. Nós temos que manter a nossa posição firme e constante. Nós não podemos nos submeter àquilo que é imposto sobre nós apenas porque foi imposto. Nós temos que saber qual é a vontade de Deus. O que é que Deus pensa, o que é que Deus pode fazer acerca disso. Não é apenas aceitar e me submeter. Uma das orações que eu pessoalmente sempre faço, de forma muito clara, é dizer que a minha vida não está nas mãos de Satanás, a minha vida está nas mãos de Deus. É dizer que eu creio naquilo que Deus diz de mim e na sua palavra, não naquilo que Satanás me mostra. Mas muitas pessoas, elas estão totalmente subjugadas, subentendendo que a sua vida está nas mãos de Satanás e todas as ordens de demônios e não nas mãos de Deus. Por quê? Porque vive subjugada, porque vive sem expectativa, vive de acordo com aquilo que se desenrola ao seu redor, sem ter uma posição. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo isso. Muitas pessoas, infelizmente, têm crido mais naquilo que Satanás fala, de forma direta, através de outras pessoas, através de qualquer forma de comunicação. Tem crido mais nessas coisas negativas que se fala sobre si ou sobre o contexto da sua vida do que naquilo que Deus diz na sua palavra. Queridos, nós temos que depender completamente de Deus. E é justamente a nossa dependência de Deus caracteriza justamente uma semeadura. Significa que eu estou crendo, que significa que eu vou me mover de acordo com o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. O momento está difícil, está complicado, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que semear em clamor, eu tenho que semear em oração, eu tenho que semear em tempo com Deus para que eu ouça a direção de Deus para a minha vida, porque aí sim a colheita vai acontecer. E não apenas ficar me martirizando, tendo pena de mim mesmo,
imaginando que eu não nasci para ser vitorioso, eu não nasci para conquistar nada, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para ter alegria. Misericórdia, isso é um pensamento do inferno. Meu irmão, Deus tem colheita de alegria, Deus tem colheita de satisfação, Deus tem colheita de todas as formas para nossas vidas. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que reagir. E a realidade é que muitos não têm conseguido justamente essa reação. Porque têm vivido tantas coisas negativas, têm vivido tantas coisas contrárias, que não conseguem reagir. Mas a nossa reação, ela deve ser baseada na nossa necessidade, naquilo que nós queremos. E Deus espera que nós sejamos dependentes deles, assim como a viúva foi dependente, porque ela sabia que se ela dependesse apenas dela, ela tinha uma última refeição para fazer. Mas o contexto mostra claramente que por ela ter obedecido e semeado, porque a viúva ela semeou na vida de Elias, ela semeou no reino de Deus, porque a palavra veio de Deus. Ele fez a promessa, ele disse: não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Ela acreditou nisso, ela creu nisso. Como eu disse, nós temos promessas, milhares de promessas, centenas de promessas na Bíblia. Mas nós temos dificuldade de semear. Nós temos dificuldade de fazer algo a mais daquilo que exige, quando exige de nós. Nós temos a dificuldade de nos esforçar. Nós temos a dificuldade de permanecer um pouquinho mais até se romper. Muitas pessoas que estão me assistindo, elas encontram-se enfraquecidas e abaladas na sua vida com Deus, por muitas inconstâncias, muitos altos e baixos, muitas decepções. E eu sei que muitos que estão me ouvindo, ou alguns que estão me ouvindo, justamente têm esse tipo de pensamento. Já pensou muitas vezes: porque Deus realmente não tem um plano para a minha vida, Deus não... Não, querido, a questão é que você infelizmente nunca semeou até o ponto das tuas sementes romperem para o fruto de Deus. Você nunca perseverou até o momento em que você quebra as barreiras e os cativeiros que te prendem. O problema não está em Deus, o problema está em você. E não é porque você é um problema, é porque você ainda não decidiu erguer-se para resolver esse problema, que te subjuga, que te deixa em cativeiro, que muitas vezes faz você se enxergar diferente dos outros. E sabe o que é que isso produz em você? Reações ásperas, rejeição a pessoas, palavras que ferem, palavras sem sabedoria, atitudes sem sabedoria, simplesmente porque você tem se permitido não semear até o ponto de você romper para que você colha os frutos, esses frutos que você sonha, esses frutos que de vez em quando você pensa, você divaga nos teus pensamentos, e aí isso causa em você alegria. Mas ao mesmo tempo, quando isso causa alegria, aí vem os pensamentos negativos sobre tudo o que não aconteceu na tua vida, sobre todas as coisas ruins e negativas. E sabe o que é que acontece? Você desiste desses pensamentos bons. E o que é que isso define? Define você constantemente dentro desse cativeiro e carregando um fardo e um jugo que não deve ser mais seu. O momento de dificuldade é um momento propício para nós semearmos e para nós sermos dependentes de Deus. Para nós realmente confiarmos que Deus vai nos dar uma colheita, porque isso faz parte da sua promessa. Isso é um princípio imutável. Aquilo que nós semearmos, nós naturalmente vamos colher. É lógico, quando se fala de colheita, naturalmente
comparando a colheita do reino de Deus com a colheita natural, que existe essa semelhança, é lógico que toda semeadura, para que haja uma colheita, requer tempo. É lógico isso. E muitos também se perdem nesse tempo. Alguns não semeiam, não buscam manter a sua semeadura. Outros até semeiam, mas não esperam o tempo da colheita. Meu irmão, a colheita é no tempo de Deus. A colheita geralmente acontece quando nós nos desarmamos de tudo aquilo que poderia impedir a nossa colheita. Quando nós tiramos as nossas armas, que pode ser o orgulho, pode ser a soberba, pode ser a autossuficiência. Quando nós realmente nos entregamos à dependência de Deus, então a colheita acontece. É no tempo de Deus. Ai, apóstolo, mas eu já estou clamando há tanto tempo, eu estou orando tanto tempo. É porque ainda não chegou o tempo de você colher, meu irmão. Deus, ele não falha. Deus, ele não é injusto. Jamais Deus fará algo para nos prejudicar apenas por tirania. Tudo aquilo que Deus permite nas nossas vidas tem um propósito. A questão é se nós realmente semeamos para recebermos o fruto, a colheita, para entendermos o propósito. Nada que acontece nas nossas vidas como filho de Deus é por acaso. E até mesmo para quem ainda não entregou sua vida a Jesus, nada é por acaso, porque Deus, ele usa de misericórdia para quem também não tem aliança com Deus, para quem ainda não entendeu que Jesus é tudo na sua vida. Ele usa também de misericórdia. Ele usa também de graça, principalmente para quem ainda não tem uma aliança. Mas nós temos que depender completamente de Deus. Se a viúva dependesse apenas dela, ela teria morrido de fome com a sua família. O tempo que você talvez esteja vivendo de dificuldade, tempo difícil, eu te digo, é o tempo propício para você semear. É o tempo propício para você se levantar, para você se erguer. Não porque você está animado, não porque você está motivado, mas porque você tem uma visão, porque você anseia por uma transformação real na tua vida, que talvez até aqui você não tenha conseguido. O problema não está em Deus. O problema está em nós não semearmos até o ponto da semente brotar e colher. Nunca esqueça que eu já ensinei isso, que uma colheita, que o fruto, ele passa primeiro por um processo de rompimento. Rompe a semente, primeiro rompe a terra, aí coloca a semente rompe, aí rompe a terra de novo, brolha, rompe os galhos, rompe as folhas, as flores e rompe o fruto. O fruto é resultado de vários rompimentos. Nunca esqueça disso. E se você não semeou ao ponto de esperar, de perseverar, de crer, até romper-se para que o fruto brote, infelizmente você nunca vai poder ver os frutos reais de Deus. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que ainda tem tempo. Ainda está no momento de você colher. Só decida semear. Decida semear. E como eu sempre digo, como eu sempre deixo claro, a semeadura, aquilo que nós fazemos para Deus, não tem a ver com a nossa perfeição. Muita gente, eu não faço, eu não consigo porque eu não tenho perfeição, porque eu ainda tenho tantos pecados. E quem não tem? A questão é você se manter posicionado. A questão é você decidir semear. A colheita, ela vem de Deus. Apenas se preocupe em semear a semente da forma correta. Sementes justas, semente de justiça, palavras corretas.
A viúva simplesmente ela deu tudo aquilo que ela tinha como uma semente. Uma coisa fora de qualquer lógica humana. Mas ela apenas decidiu crer. Ela apenas decidiu depender da palavra de Deus liberada pelo profeta. Primeiro faz e traz para mim. E aí tu vai ver que não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Ela decidiu crer. Qual era a segurança humana de que iria acontecer? Nenhuma, porque se você observar o contexto, Elias não era conhecido dessa viúva. Ele não era conhecido dela. Mas ela decidiu crer em Deus. Ela creu e ela decidiu depender completamente de Deus. Às vezes, para nós colhermos, a nossa colheita, ela exige atitudes corajosas e atitudes de fé. Muitas pessoas não têm colhido, não têm conseguido uma colheita de Deus, uma colheita satisfatória, justamente porque não tem, falta atitudes corajosas e atitude de fé. A viúva, para que ela colhesse o resultado de não faltar azeite na botija e farinha na panela, ela teve coragem, ela teve fé. Coragem porque não tinha a ver apenas com ela, envolvia outras pessoas, envolvia a família dela. E ela teve coragem de tirar o alimento que era da família dela para dar para o profeta. Então ela foi extremamente corajosa. E fé, como eu já disse, porque ela creu no que o profeta falou. Ele liberou a palavra e ela creu. Tem coisas que na tua vida, para que você colha os frutos satisfatórios que você tanto deseja, você vai ter que ter uma atitude corajosa, de coragem mesmo, de não ter medo das consequências que você projeta na tua mente, que muitas vezes não vai acontecer o que você projeta. Por isso você tem medo de tomar atitudes corajosas. E principalmente, atitude de fé, crendo que Deus ele vai sustentar, crendo que se você semeou, a colheita ela vai acontecer. E nunca esqueça que em Deus nós sempre somos vitoriosos. Por mais que a gente não consiga entender, mas naturalmente nós sempre seremos vitoriosos. Se você tem vivido momentos difíceis e complicados, eu te digo que esse é o momento propício para você semear. Eu não sei que tipo de semente você precisa semear. Se é semente de oração, se é semente de conhecimento de Deus, meditação da palavra, se é semente de reconciliação, de perdão, de pedir perdão, de ser perdoado. Eu não sei que semente você precisa semear. E você, com certeza você sabe. Mas não espere as coisas melhorarem para que você semeie. Porque o momento de nós sermos dependentes de Deus, o melhor momento é justamente quando as coisas estão difíceis. E como eu disse, vou explicar mais uma vez, e quando as coisas estão todas boas, tudo concorrendo às mil maravilhas, o que é que eu tenho que fazer? Mantenha a sua postura, continue sendo fiel, continue tendo um coração quebrantado, continue sendo verdadeiro, continue sendo alinhado com a palavra de Deus, e aí essa colheita que já é uma realidade, ela simplesmente vai se manter e vai se multiplicar. Os momentos difíceis, infelizmente, é a realidade de muitos de nós hoje, porque realmente nós estamos vivendo muitas coisas complicadas. Mas isso não deve, meus irmãos, tirar o foco da nossa semeadura. Esse é o momento de nós dependermos de Deus para nós vermos, assim como foi na vida da viúva, não faltar azeite na botija, nem farinha na panela. Vai ter alegria na vida espiritual, na vida com Deus, vai ter abundância, vai ter alegria e abundância na vida da família, vai ter alegria e abundância na vida profissional, financeira, vai ter alegria e abundância na nossa saúde, simplesmente porque a gente semeia.
Nós não podemos ser levados pelo que o ambiente ou o sistema ao nosso redor determina. Porque se a viúva pensasse desse jeito, ela teria morrido de fome. Porque ao redor dela havia fome e seca. Ela simplesmente decidiu, no meio de tudo isso, ela decidiu semear. E decidiu crer na colheita. E ela com certeza teve uma colheita plena e abundante. Porque, de acordo com o que a Bíblia diz, não faltou azeite na botija e nem farinha na panela. Enquanto todo mundo, talvez ao redor dessa viúva, estava passando por um momento de escassez, tendo dificuldade, essa mulher não passou por dificuldades. Simplesmente porque que ela alcançou essa colheita, porque ela semeou. E ela semeou no melhor momento, no momento de dificuldade. Meu irmão, não abre mão. E com isso eu vou encerrar. Não abra mão da tua felicidade, da felicidade na tua vida. Não abra mão da tua alegria. Não abra mão de um relacionamento conjugal satisfatório. Não abra mão de uma família abençoada e alinhada aos princípios de Deus. Não abra mão da paz. Não abra mão da prosperidade. Não abra mão de tudo aquilo que você, como filho de Deus, você tem direito, porque é isso que a Bíblia diz que nós temos o direito, como filho de Deus, de colher. Então, em nome de Jesus, não abra mão disso, mas passe a semear as sementes corretas, as sementes boas, sabendo que vai ter colheita. Deus, ele não retarda, Deus, ele não adianta e ele nem atrasa. A colheita de Deus, ela chega no momento certo. A colheita de Deus, naturalmente, ela acontecerá, desde que nós semeemos as sementes. Ainda que seja na dificuldade, ainda que seja no momento complicado, semeie. Porque você, com certeza, vai alcançar a vida que você almeja, os sonhos que você tem sonhado, as buscas que você faz. Deus, ele pode te dar sim, desde que você semeie. A nossa colheita, ela depende completamente da nossa semeadura. Então, semeie para que você colha de forma abundante. Eu gostaria de convidar a todos que estão acompanhando a nós orarmos neste momento. Pai, eu lhe agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade, misericórdia e pelo teu amor. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que cada uma das pessoas, meu Deus, que foram e serão ministradas por essa mensagem, principalmente aquelas pessoas, meu Deus, que estão vivendo momentos difíceis, seja em que área for. Eu quero te pedir, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha renovar e restaurar essas pessoas no seu vigor, meu Pai. Para que elas jamais deixem de semear, meu Deus, em fidelidade, em compromisso, em busca, em retidão, em justiça, em bondade, meu Deus, em servidão. Eu oro para que essas pessoas, elas sejam totalmente restauradas pelo teu Espírito Santo, Pai. Aquelas, meu Deus, que já haviam desistido de ter uma vida abençoada, meu Deus, desistido de colher os frutos que são promessas do Senhor para as suas vidas, Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, envolva essas pessoas com teu poder, Senhor. Quebra todo o jugo que esteja sobre elas, quebra toda a estrutura mental limitadora, quebra, meu Deus, em nome de Jesus. Remove, meu Deus, todos os bloqueios da visão dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Coloca, meu Deus, o teu povo na posição determinada pelo Senhor para as suas vidas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, que cada família, meu Deus, que esteja acompanhando esta oração, meu Deus, receba a colheita plena, multiplicada e abundante das tuas promessas, Pai. Que em cada família, meu Deus, haja paz, alegria, satisfação.
que haja renovação, tolerância e que haja amor, Senhor. Que a prosperidade do Senhor se estabeleça em cada uma das famílias, meu Pai. Trabalhe, meu Deus, na mente e no coração de cada um daqueles que ouviram esta palavra. Que essa palavra, meu Deus, como uma semente, ela possa produzir frutos multiplicados, abundantes, meu Deus, e bons, para que todos movam-se por aquilo que ouviram e por aquilo que aprenderam, Pai. Que cada um, meu Deus, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da Tua palavra, para que na sua vida a colheita seja plena, abundante e constante. Eu declaro isso e te agradeço no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado, meu Pai. A Ti nós damos a glória, o louvor e a adoração no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.